Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um dessa série Química nos mais concorridos do país. Para você que já é inscrito aqui no canal, sabe que esse canal tem a preocupação de trazer conteúdos que vão ao encontro da química no dia a dia, a química no cotidiano, mas também tem a preocupação de resolver questões de vestibulares. Você já deve ter visto aí a resolução de questões da UVA, o S, que são vestibulares aqui da nossa região, como também resolução de questões Enem. Agora, para você que é novo aqui no canal, deve ter chegado por meio desse vídeo Químico nos mais concorridos, ou então buscando aí pelo YouTube, mais especificamente o vestibular da Unesp. Esse é o segundo vídeo dessa série. O primeiro vídeo trouxe aqui resoluções de questões da FUVEST e agora trazendo aí a resolução da prova geral de Química da edição de 2021. Então a primeira questão logo desse vestibular traz o seguinte: funcionamento de uma folha artificial. As folhas artificiais estão entre as tecnologias mais promissoras para um mundo mais limpo, pois podem tanto capturar o dióxido de carbono da atmosfera quanto transformá-lo em combustíveis limpos, além de gerar energia sob outras formas. Essas folhas biomiméticas convertem o dióxido de carbono em combustível e decompõem a água em oxigênio e hidrogênio, tudo isso usando energia solar. Os dois processos ocorrem simultaneamente, mas um de cada lado de uma célula fotovoltaica. O oxigênio é produzido no lado positivo da célula, enquanto o combustível é produzido no lado negativo. Então, sobre essas informações, sobre o funcionamento dessa folha artificial, são feitas aqui algumas afirmações e a gente vai ver realmente o que é que condiz com o comando. O comando dessa questão, comparando o processo de fotossíntese natural com o executado pelas folhas artificiais, constata-se que ambos. Então a gente vai procurar aí, dentre as alternativas, qual é a semelhança que envolve esses dois processos, tanto a folha artificial como a fotossíntese ocorrida na folha natural. Estão dizendo aqui na letra A que ambos são processos exotérmicos. Essa aqui vai ser fácil para tu descartar. Fotossíntese, embora tu não tenha um conhecimento de folha artificial, mesmo que tenha sido detalhadamente aqui nesse texto, foi bem detalhado, mas só pela fotossíntese ela ocorre com a absorção de luz. Não existe fotossíntese sem absorção de luz. E a absorção, ela envolve um processo endotérmico, não sendo aqui a nossa letra A. Na letra B, diz que dependem da ação da clorofila. Quem depende aqui da ação da clorofila é o processo natural, mas nada foi falado dessa substância aqui nessas folhas artificiais. Então a gente também pode descartar facilmente o item B. O item C funcionam como pilhas eletroquímicas. Esse aqui poderia ser um distrator bem forte. Eu vou até deixar aí para o final. Letra D tem os mesmos reagentes e produtos, mas se aqui eu estou falando que está tendo produção de oxigênio, está tendo produção de um combustível, no caso hidrogênio, essas substâncias não são aí produzidas na fotossíntese, que é esse processo natural. Na fotossíntese a gente tem a presença do gás carbônico, a presença da luz, de água, e por meio desse processo de fotossíntese tem aí a liberação de gás oxigênio e energia que é produzida, mas que é consumida aí na planta pelo crescimento dela, ok? Celulose e outro material. Então assim, a gente poderia também estar descartando aqui a letra D quando se fala que produzem os mesmos, apresentam os mesmos reagentes e produtos. E aqui a gente vai ver que o hidrogênio ele é citado, enquanto na fotossíntese processo natural não, ok? Então a gente tem aí a letra C e a letra D. Por que eu coloquei esse C distrator? Já disse logo aqui, já deu um spoiler. O gabarito aqui dessa questão é a letra E. Agora, por que eu coloquei a letra C, né? Porque aqui ficou bem claro que existe um polo positivo, existe um polo negativo.
Quando tu vai fazer aqui a reação da fotossíntese, que é o processo natural, é como se a gente tivesse o quê? O CO2, a presença da água, a produção de gás oxigênio, o C6H12O6, representando aqui esse açúcar. E quando a gente vai calcular o NOx aqui das substâncias envolvidas, só ampliar um pouquinho aqui, a primeira informação que a gente tem aqui é o seguinte: o oxigênio. O oxigênio, nessa estrutura, tanto na presença num gás carbônico como na água, ele está no seu estado padrão. Se ele está no estado padrão, ele apresenta um NOx menos 2. Quando ele vai aqui para a substância simples, o que acontece é que ele apresenta um NOx zero. Toda substância simples apresenta NOx zero. Então a gente já vê aí uma movimentação de elétrons. Nesse caso, o oxigênio está sofrendo um processo de oxidação, ele está perdendo aí 2 elétrons. Quando a gente vai para o carbono aqui ele apresenta um NOx mais 4, isso por quê? Porque cada oxigênio é menos 2, se eu tenho 2 oxigênio menos 4, o que vai cancelar esse menos 4 é exatamente o mais 4. Já quando a gente vai calcular o NOx do carbono nessa outra estrutura, no caso da glicose, a gente tem 6x, eu não sei qual é o NOx aqui do carbono, mas eu sei que esse 6x somado a 12 e somado a menos 12 vai ser igual a zero. Isso por quê? Porque cada hidrogênio, se eu tenho 12 hidrogênios aqui, o padrão do hidrogênio é mais 1, então acaba sendo mais 12 aqui, por ter 12 átomos de hidrogênio, e como o oxigênio é menos 2, aqui eu tenho 6 menos 12. Então, olha, a gente já percebe logo que esse menos 12 com mais 12 podem ser cancelados, e se eu tenho que 6x é igual a zero, é a mesma coisa que dizer que o meu x é igual a zero. Então, mais uma vez mostrando realmente a movimentação de elétrons. Nesse caso, o carbono recebendo, ele está recebendo 4 elétrons, está sofrendo um processo de redução. Então, se a gente observar esse processo de oxidação e redução, faz com que algumas pessoas marquem aqui a letra C. Mas qual é a pegadinha nela? Quando eu estou falando aqui em absorção de luz, eu não estou falando em um processo espontâneo. E uma pilha eletroquímica é um processo espontâneo, ok? Nesse caso, quando eu falo aqui em célula fotovoltaica, presença de luz, contendo realmente esse fator indispensável, eu não estou falando em uma pilha, eu estou falando em eletrólise, ok? Enquanto a pilha é um processo espontâneo, a eletrólise não é. Então, o que a gente pode realmente marcar com toda certeza aqui, a letra E, quando diz que envolve realmente transferência de elétron. Questão 70, questão 2 desse vídeo. Analisa as equações termoquímicas. A gente tem 3 equações termoquímicas aqui. Carbono mais oxigênio mais cálcio produzindo carbonato de cálcio, carbono mais oxigênio formando dióxido de carbono e o cálcio reagindo com o oxigênio produzindo aqui, vou colocar uma seta, produzindo aqui óxido de cálcio. A partir dessas equações, pode-se prever que o ΔH da reação de decomposição do calcário, que produz cal vivo e dióxido de carbono, seja igual a... Aqui claramente a gente percebe uma questão de termoquímica, mais especificamente uma questão envolvendo a lei de Hess, onde a gente soma todas as equações para dar a equação que está aqui num comando. Ele está falando num calcário se decompondo em cal vivo e dióxido de carbono, que seria essa equação aqui, ó. Vou só aumentar, pronto, a equação é essa: carbonato de cálcio produzindo óxido de cálcio e o gás carbônico. Eu só faria uma correção, porque eu não colocaria aqui decomposição do calcário, porque o calcário só se ele for realmente 100% de pureza para ter o carbonato de cálcio, ok? Eu colocaria mais aqui a decomposição do carbonato de cálcio no lugar de calcário. Mas, tirando isso, vamos lá. Quando a gente fala em lei de Hess, a dica que eu dou é que você observe uma dessas substâncias aqui,
se ela se encontra realmente em só uma das equações fornecidas, porque aí tu vai saber realmente qual é a equação que tu vai precisar inverter, multiplicar ou dividir se for preciso. Exemplo, carbonato de cálcio. A gente observa que o carbonato de cálcio ele não aparece na terceira, não aparece na segunda, só aparece aqui nessa primeira equação. Está na quantidade de 1 em 1, então não vou precisar nem multiplicar nem dividir, mas eu observo aqui que enquanto o carbonato de cálcio nessa equação está no segundo membro, no lado do produto, na equação que eu quero ela está no lado dos reagentes. Então vou ter que fazer aqui uma inversão. O que é produto passa a ser reagente e o que é reagente, todas essas três substâncias, passam a ser o meu produto, ok? Nessa inversão de equação, o que vai acontecer com o meu ΔH? Vai inverter o sinal também. O que era negativo passa a ser positivo. Então já tem aqui a primeira alteração. Olhando as outras espécies, tanto o óxido de cálcio como o dióxido de carbono estão nas mesmas quantidades. Olha aqui, o óxido de cálcio, 1, aqui também 1, depois da seta. O gás carbônico, 1, também 1 em 1, depois da seta e depois da seta. Então, não vai ser necessário fazer nada nessas equações. Isso eu estou colocando porque eu já vi aqui que o dióxido de carbono só tem nessa equação e eu estou vendo que o óxido de cálcio também só tem nessa equação. Então, nada será feito aqui nessas equações. Feito isso, a gente soma aqui o 1207 com 394 negativo, com 634 negativo, a gente vai chegar no gabarito aqui da questão, que é a letra E, quando coloca 179 kJ. É só fazer essa soma. Mas digamos que você esteja aí na dúvida se realmente somou correto, né? Se realmente fez as alterações corretas, você pode estar somando essas equações e somando as equações aqui, você pode realmente chegar nessa equação que está aqui no comando da questão. Então, na soma das equações, você tem que lembrar que substâncias no mesmo lado elas são somadas, substâncias em lados opostos elas são cortadas. Então, vamos aqui a nível de conferência, né? A gente tem aqui um carbono que não aparece na minha reação. Por que ele não aparece na minha reação? Porque aqui ele aparece depois da seta, no lado do produto, e aqui ele aparece antes da seta, no lado do reagente. Lados opostos a gente vai cortar. Outra substância que não aparece, o cálcio. O cálcio não aparece na minha equação lá, ó, do comando da questão. O cálcio não aparece. Por quê? Porque aqui ele aparece como no lado do produto e bem aqui ele aparece também, só que no lado do reagente. Então pode ser cortado, deve ser cortado. O oxigênio, por que não aparece aqui? Porque eu tenho 3 meios de oxigênio e nesse lado também eu tenho 3 meios. Ó, eu tenho um aqui que são duas metades, né? Um é 2 metades, são 2 metades. E aqui eu tenho outra metade. Então eu tenho aqui 3 metades. Ó, 2 metades mais uma metade, 3 metades. Cortando exatamente com as 3 metades de oxigênio no lado do produto. O que é que sobrou? Sobrou exatamente o CaCO3, sobrou aqui o dióxido de carbono, CO2, e sobrou aqui o meu óxido de cálcio, ok? Então a gente tem exatamente as substâncias que tem na minha equação. Tá aqui o CO2 e tá aqui o CaO, ok? Só para nível aí de conferência, para conferir realmente o nosso gabarito letra E. Só somar os valores que você vai chegar a 179. Mais uma questão, o álcool isopropílico, que é a fórmula do álcool isopropílico, entre outras aplicações é empregada na limpeza de circuitos eletrônicos. Em um experimento, um estudante utilizou um frasco conta-gotas com álcool isopropílico a 20 graus Celsius. Essa informação é importante, vou destacar. E verificou que eram necessárias 65 gotas para um volume de 2 ml. Vou colocar isso aqui como destaque, 65 gotas para 2 ml. Sabendo que a densidade do álcool isopropílico nessa temperatura de 20 graus é aproximadamente 0,8 grama
por ml, qual a quantidade desse álcool em mol de moléculas presente em cada gota, né? Vai ser próximo de quanto? Então, olha aqui, primeira coisa, ele fornece um volume, esse volume aqui e essa densidade, né? A densidade é para a gente converter esse volume aqui em massa, e convertendo aqui, descobrindo qual é a massa, tem como a gente saber quanto que essa massa equivale em mol, já que a gente tem a fórmula aqui do álcool isopropílico para chegar nesse resultado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente sabe, pelo enunciado, que 65 gotas corresponde a um total de 2 ml, ok? 65 gotas corresponde a um total de 2 ml. Ele quer saber qual é a quantidade de mol presente em uma gota. Então, faça aqui uma proporção bem simples. Uma gota vai corresponder a quantos ml? Então, respondendo aqui, a gente tem que x vai ser igual a 2 dividido por 65, que vai dar igual, já fiz aqui, 2 por 65, 0,03. Então, isso aqui é a quantidade de ml presente aí em uma gota, ok? Uma gota. Outra proporção que a gente vai fazer, porque agora eu tenho que saber quanto que realmente esse 0,03 equivale em grama. A informação da densidade mostra que se eu tenho uma densidade de 0,8 grama por ml, quer dizer que 1 ml ele vai pesar exatamente 0,8 grama. Só que eu não tenho 1 ml, eu tenho uma quantidade de 0,03. Então, 0,03. Então, quanto que vai dar isso aqui em grama? Fazendo aqui a multiplicação de 0,03 vezes 0,8, a gente vai ter uma quantidade de 0,024 grama. Olha lá, a informação que eu trago aqui para você. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Se 65 gotas correspondem a 2 ml, uma gota vai dar 0,03. Então, vou apagar isso aqui só para a gente ganhar espaço. Então, eu descobri que uma gota apresenta uma quantidade de 0,03 ml. Pelo cálculo da densidade, eu sei que 1 ml pesa 0,8 grama. Se 1 ml pesa 0,8 gramas, 0,03 ml, que foi o que eu descobri, vai dar quanto em massa? Então, eu tenho que a minha massa aqui, ela deu um total de 0,024 gramas. O que eu faço com isso? Já que aqui está em mol, aí eu vou para um outro cálculo. Observando aqui essa estrutura, você percebe que o isopropanol ele tem 3 carbonos. Ó. Vou colocar bem aqui, 3 carbonos. Vou tirar aqui esse e vou tirar esse. Você percebe também que ele tem, ó, além desses 3 hidrogênios, 4, um aqui 5 e outro aqui mais 3, 8. Existem aqui 8 hidrogênios presentes nele. Então, vou colocar bem aqui. E fora esses 8 hidrogênios, a gente tem aqui um oxigênio, certo? Então, se a gente for calcular com base nas massas de cada um carbono pesa 12. Se eu tenho 3 carbonos, eu tenho aí um total de 36, só em carbono. Com 8 do hidrogênio, já que cada hidrogênio é 1. 36 mais 8, 44. 44 aqui mais o 16 do oxigênio dá 60. Então, olha, eu sei que 1 mol de isopropanol apresenta uma quantidade de 60 gramas. 1 mol de isopropanol pesa 60 gramas. Isso eu tirei exatamente com os valores das massas. E eu acredito que essas massas são fornecidas aí no início da prova, em algum local. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que descobrir quantos mol eu vou ou vai corresponder à quantidade de massa que eu descobri, 0,024. Então, pela proporção, eu tenho que o meu x vai ser igual a 0,024 dividido aqui por 60, que vai dar um total de, transformando em notação científica, dá 4,0
vezes 10 a menos 4, ok? 4 vezes 10 a menos 4. Se a gente for olhar nosso gabarito, vai dar exatamente a letra E, ok? Essa questão ela é mais trabalhosa do que difícil, né? Primeiro eu tive que saber quantos ml corresponde uma gota, depois eu transformei a quantidade de ml descoberta em massa por meio da densidade e depois eu calculei quanto que equivaleria em mol essa massa descoberta, chegando aqui no gabarito, letra E. Se tiver alguma dúvida, volta aí e observa direitinho como foram esses cálculos. Mais uma questão, agora a questão 72. A solução aquosa de anilina é básica devido à ocorrência desse equilíbrio. A gente observa bem aqui o OH- que caracteriza exatamente esse meio básico. Sabe-se que o Kb, constante básica, eu vou destacar essa constante básica aqui, ela apresenta o valor de 4 vezes 10 a menos 10, isso a 25 graus Celsius. E que o valor de pH de uma solução aquosa saturada, isso a 25 graus Celsius, é um pH de 9. Essa informação é importante. Com base nessas informações e sabendo que o Kw é 1 vezes 10 a menos 14, a concentração aproximada da solução saturada de anilina é. Então a primeira coisa que eu vou ter que imaginar aqui é o seguinte: quando eu coloco que o pH do meio é 9, eu acabo dizendo que o POH, já que fala em hidroxila, vai ser igual a 5. Isso porque a soma de pH e POH sempre tem que dar 14. Se eu estou dizendo que o POH dessa substância é 5, tem aquela fórmula lá de POH igual a menos log da concentração de OH-, mas que não vem aqui ao caso, eu vou te dar logo um macete. Se eu estou dizendo que o POH é 5, é porque a concentração de OH- ela é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Bem simples. Se é 5, 1 vezes 10 a menos 5. Se o pOH fosse 10, 1 vezes 10 a menos 10. Ok? Então tem aqui essa concentração. Por que essa concentração de 1 vezes 10 a menos 5 é importante? Porque aqui eu vou ter que fazer uma equação, né, uma aplicação de fórmula aqui, onde o meu Kb ele é igual à concentração do meu produto, que é C6H5NH3 mais vezes a concentração do OH-, isso tudo dividido pela concentração do C6H5NH2, que é exatamente o que eu quero descobrir. C6H5NH2. Antes de partir, vou fazer aqui uma recapitulação. Se o pH do meio é 9, quer dizer que o meu pOH é 5. Se o meu pOH é 5, quer dizer que a concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 5. Por que essa concentração é importante? Porque se eu estou dizendo que o OH- é 1 vezes 10 a menos 5, quer dizer aqui que essa minha concentração, tanto de OH- como essa concentração aqui, dessa outra substância envolvida, também vai ser 1 vezes 10 a menos 5, porque está na mesma proporção estequiométrica, 1 mol para 1 mol. Substituindo os valores, eu sei que o Kb é 4 vezes 10 a menos 10, igual, então eu posso estar multiplicando aqui, 1 vezes 10 a menos 5 de 1, vezes, vou colocar esse x aqui, vezes 1 vezes 10 a menos 5 do outro. Isso tudo dividido aqui pela concentração da substância que eu quero, que é exatamente essa aqui. A questão está pedindo exatamente a concentração dessa substância. Ok? Então, fazendo aqui as correções, que eu tenho menos 5, aqui eu também tenho menos 5. Eu vou apagar isso aqui para isso ficar mais visível aqui nos cálculos. Vou apagar essa parte, a equação também. Então, resolvendo aqui, eu tenho que 1 vezes 10 a menos 5 vezes 1 vezes 10 a menos 5 vai dar 1 vezes 10 a menos 10, certo? 1 vezes 10 a menos 10.
E se eu quero descobrir exatamente essa concentração que está aqui dividindo, é só eu mudar de lugar, ó. Pegar essa substância aqui, colocar ela para cá. Isso sendo igual ao quê? Ao meu 1 vezes 10 a menos 10, que eu vou dividir aqui pelo 4 vezes 10 a menos 10. Então a base 10, como aqui é 10 a menos 10 e aqui também é 10 a menos 10, eu posso estar cortando isso aqui, ó. Posso estar tirando isso e posso estar tirando também esse 10 a menos 10. E aí é como se eu tivesse aqui a minha concentração, o resultado de 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. Dentre as alternativas, o que mais se aproxima seria a letra D. Ok? 0,25 está bem mais próximo de 0,3 do que de 0,02. Cuidado! Então, o gabarito aqui dessa questão, letra D. Mais uma questão, questão 73. As bacteriorrhizas são exemplos de associações simbióticas entre bactérias e raízes de plantas leguminosas. Essas bactérias fixam um nitrogênio atmosférico, que é o N2, transformando-o em amônia, NH3. Nessa transformação, o número de oxidação do elemento nitrogênio é alterado para qual? Se a gente observar que aqui eu estou falando do nitrogênio, substância simples, ele é zero. Ok? Todas as substâncias simples apresentam NOx zero. Só com isso, eu aqui já descarto dois itens aqui dessa questão, letras A e B. Agora, quando eu venho aqui para o NH3, é só eu lembrar do seguinte. Se eu falo em NH3, o hidrogênio ele tem a carga mais 1. Se eu tenho 3 hidrogênios, é porque eu tenho aqui um mais 3. Como a soma do NOx é igual a zero, por não ter nenhum sinal positivo nem negativo nele, o que é que cancela o mais 3? Exatamente o menos 3. Então ele passa de 0 para menos 3, tá aqui, só sobra a letra E, sofrendo exatamente o processo de redução, já que a minha carga está reduzindo, ó, de 0 para menos 3. Ok? Gabarito aqui dessa questão. Bem fácil de chegar no resultado. Questão 74. Os ácidos biliares são constituídos por moléculas com porções hidrofílicas e hidrofóbicas. Em razão dessas características, esses ácidos, que nos seres humanos são produzidos pelo, atuam como sendo o quê? Essa questão, eu não entendi por que ela está aqui entre várias questões de química, porque eu considero essa questão bem interdisciplinar, ela está mais até para a biologia do que para a química, porque de química mesmo, o que eu poderia colocar para você aqui é que a função desse ácido, já que ele está atuando com porções hidrofílicas e hidrofóbicas, substâncias que não se misturam por apresentar características diferentes, ele vai estar trabalhando aqui, vai estar atuando como emulsificante, ok? Isso a gente vê em propriedades coloidais. Mas confesso que para descobrir aqui onde é que realmente esse ácido é produzido, ácido biliares, a gente precisa dos conceitos aqui de biologia. Você vai ver que realmente eles são produzidos no fígado, ok? Então eles são produzidos no fígado e atuam na emulsificação. Aí aqui tem dois exemplos. Fígado atua na emulsificação, só que no nosso caso aqui, ele vai estar emulsificando exatamente esses triglicerídeos. Mas, como eu falei, essa questão envolve muito mais conceitos de biologia do que propriamente da química. Chegamos aqui à última questão desse vídeo, esse que é o segundo vídeo dessa série. Para não perder vídeos como esse, se não for inscrito aqui no canal, aproveite esse momento para se inscrever. Questão 75 pede para a gente analisar essa fórmula estrutural. A fórmula estrutural analisada corresponde à molécula do composto que possui átomos de carbono, átomos de hidrogênio, embora não apareçam aqui porque aqui é uma fórmula simplificada, e é um monômero utilizado para a produção do polímero conhecido como. E aí pede aqui, as lacunas do texto são preenchidas respectivamente por. Aqui é porque na hora de colocar no slide não apareceu aqui os tracinhos, mas ele pede o seguinte, ó, possui tantos átomos de carbono, aqui tinha uma lacuna, tantos átomos de hidrogênio, aqui também teria uma outra lacuna, e aqui coloca conhecido como, e aí tem o nome
desse polímero, ok? Então vamos aqui. Quantos átomos de carbono tem nessa estrutura? Se a gente observar aqui, cada cantinho desse é um átomo de carbono. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 carbonos aqui. Só com essa informação, descarta-se a letra A, descarta-se a letra C e descarta... Não, ok, 8 e 8. Agora, em relação aos hidrogênios, o hidrogênio vai ter que completar as 4 ligações aqui de cada carbono. Esse carbono já tem 4, mas os outros não. Ó. Vai faltar um hidrogênio aqui para completar as 4, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então já são 5 hidrogênios. Um bem aqui para completar, são 6. E 2 aqui para completar a estabilidade do carbono. Então tenho 8 hidrogênios. Dá para descartar esse item aqui, certo? A dúvida agora é se esse composto ele vai ser um monômero que forma qual polímero? Estou falando em poliestireno ou em PET? PET, que é o politereftalato de etileno, ele tem na sua estrutura grupos ácidos, ok? Tem aí um grupo ácido tanto de um lado como do outro. É exatamente onde vai ter a formação de um polímero, certo? Vou até pegar aqui a estrutura para a gente ver qual realmente é essa estrutura aqui do PET. Então, essa aqui que seria realmente a estrutura do PET, ok? Claro que aqui precisaria de um conceito, como eu falei, um conceito de polímeros. Você tem uma ideia realmente de quem está falando. Então esse aqui é o monômero que forma o politereftalato de etileno, enquanto que esse composto aqui ele vai formar o poliestireno, sendo aqui o gabarito letra B, certo? Então é isso, chegamos aqui ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado das informações. Se gostou, curte aí antes de sair e se inscreve aí no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Tchau, tchau e até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro Daqui.